verdade é que existe cada vez mais informação disponível pra gente consumir aqui na internet e cada vez mais criadores de conteúdo criando conteúdo aqui pra internet e compartilhando suas vidas. E nisso a gente acaba acompanhando cada vez mais esses criadores de conteúdo que estão compartilhando ali as suas conquistas, as suas vitórias, os seus sonhos realizados, a sua produtividade, a sua rotina. E a gente consome todo aquele conteúdo e a gente acaba tendo aquele sentimento de fracasso, de que parece que tá todo mundo conseguindo lidar com tudo melhor do que a gente, que tá todo mundo conseguindo conquistar tudo mais do que a gente, que tá todo mundo conseguindo ser mais produtivo do que a gente e que a gente acaba ficando pra trás. E é isso tudo, né, esse sentimento de fracasso leva a gente pra dois lugares, ao meu ver. O primeiro deles é esse lugar de sentir que a gente tá realmente ficando pra trás, que é uma visão completamente distorcida que a gente acaba tendo ao acompanhar todos esses criadores de conteúdo aqui na internet. E o segundo lugar é aquele mix de sentimentos ruins que acabam puxando a gente mais pra trás do que sendo a força que a gente precisa pra continuar, pra ir lá, pra ser produtivo e pra fazer acontecer. E é aí que entra o bloqueio criativo, que é sobre o que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. A gente precisa falar sobre o bloqueio criativo. O bloqueio criativo, ele é cada vez mais comum na vida de pessoas que criam conteúdo pra internet, porque criar conteúdo pra internet é um baita desafio quando a gente para pra pensar, porque se a gente cria conteúdo, é muito importante que a gente mantenha uma certa constância na postagem por aqui. E pra gente ser constante, se a gente quer que isso aqui dure no tempo, a gente tem que pensar que a gente tem que criar um conteúdo infinito ali. E pra fazer isso, a gente precisa estar sempre tendo muitas ideias. E isso muitas vezes leva os criadores de conteúdo para um lugar de bloqueio criativo. Isso é tão comum que hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu, né, nos últimos dias aí, estive passando por isso, por esse bloqueio. E eu decidi compartilhar isso nos stories lá do meu Instagram. E logo em seguida que eu compartilhei, né, que eu tava passando por isso, eu aproveitei pra abrir uma caixinha de perguntas pra quem quisesse desabafar, mandar ali um desabafo também. Aproveitando, né, que eu fiz esse desabafo do bloqueio criativo. E várias pessoas me mandaram que também estavam passando exatamente pelo que eu passo. Ou que se não estavam passando, estão sempre passando por isso, né, com uma certa frequência. E aí, toda essa questão de bloqueio criativo me fez refletir sobre o que de fato é o bloqueio criativo. E aí eu tentei voltar em todas as vezes que eu já tive bloqueio criativo aqui na internet, que já foram algumas vezes. E eu acabei chegando à conclusão de que, na verdade, o bloqueio criativo, ele meio que não existe se a gente for parar pra pensar. E por que eu tô falando isso? Porque o bloqueio criativo, ele tá sempre ligado a uma coisa que tá muito mais profunda do que um simples bloqueio criativo. Todas as vezes que eu tive bloqueio criativo até hoje foram por 3 motivos. O primeiro deles é por estar me cobrando muito, ou seja, por não ser capaz de fazer uma coisa que eu queria muito fazer, ou por não ter recursos, ou por não ter equipe, por não ter tempo, por não ter conhecimento, né? Quando eu quero gravar um vídeo ali, que eu preciso de mais tempo pra gravar, ou que eu precisaria de um super cenário, um monte de equipamento, um monte de gente me ajudando. Então, quando eu começo a me cobrar muito, naquela escala ali de perfeccionismo extremo, se a gente for parar pra pensar, o perfeccionismo, ele tá muito ligado com insegurança, né? Mas isso não vamos entrar muito a fundo nesse vídeo. Mas enfim, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é a falta de clareza. Então, é eu não saber o que eu tô fazendo na minha vida, o que eu tô fazendo no meu canal. Às vezes eu coloco um monte de vídeo ali no meu calendário de conteúdo e eu me pergunto, mas por que eu vou gravar esse vídeo aqui? Onde que eu quero chegar com isso? Onde que eu tô querendo chegar com o meu canal? Qual que é o meu objetivo? Então, quando eu entro nessa onda de falta de clareza, eu também tenho bloqueio criativo. E o terceiro motivo é por realmente estar muito cansada, exausta, falta de sono, precisando descansar mesmo. Aí eu acabo tendo bloqueio criativo porque, afinal de contas, ninguém é de ferro, né? A gente precisa descansar. E se a gente não descansa, fica meio difícil a gente conseguir raciocinar direito e mais difícil ainda a gente ser criativo pra gente conseguir criar conteúdo aqui pra internet. Então, quando a gente pensa em bloqueio criativo, depois dessa reflexão que eu fiz hoje, durante um bloqueio criativo, eu acho que é muito mais sobre a gente conseguir dar um passo pra trás, pra gente entender o que de fato está acontecendo com a gente agora, pra gente entender por que a gente não tá conseguindo criar conteúdo, do que da gente ficar travado e se colocar nesse lugar de bloqueio criativo. Faz sentido isso que eu falei? Se fizer, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Mas continuando o nosso papo, e ainda falando sobre bloqueios criativos, eu queria contar uma coisa pra vocês, que é, se você me acompanha aqui no meu canal, você sabe que eu posto vídeo toda terça e sexta ao meio-dia, e eu tô sempre falando aqui no meu canal sobre organização,
organização, sobre planejamento, porque são coisas realmente que fazem a diferença pra quem tem um canal no YouTube. E eu tento sempre me planejar, eu tento sempre me organizar, mas não é sempre que eu consigo. Às vezes eu sinto que os meus vídeos podem transparecer uma imagem errada, né, da minha realidade. Nem tudo é tão perfeito quanto parece ser. Aliás, na internet nada é tão perfeito quanto parece ser, ouso dizer assim. Mas enfim, por que eu tô falando tudo isso? Porque hoje é uma segunda-feira de noite e o vídeo de terça, amanhã, é esse vídeo que eu tô gravando agora pra vocês. Agora são 9h30 da noite, o vídeo teria que ir ao ar amanhã, meio-dia. Isso significa que eu teria... 9h30. Um pouco menos de 15 horas aí pra fazer esse vídeo ficar pronto. E essas 15 horas interromperiam uma noite de sono minha. Em outros tempos, eu super faria isso. Eu super viraria a noite pra editar esse vídeo, pra postar ele a tempo. Porque por muito tempo eu falei aqui no meu canal e eu acreditava muito nisso, que constância e consistência são regras inegociáveis pra crescer no YouTube. Por muito tempo isso fez sentido na minha cabeça, só que isso acabou me custando muito caro no longo prazo, porque levar isso tão a sério faz com que a gente acabe passando por cima de coisas muito importantes na nossa vida, coisas que são realmente inegociáveis, como é a nossa saúde mental, nossa saúde física até, porque a gente precisa conseguir descansar, né? A criação de conteúdo, ela não pode ser tão pesada, porque se a gente quer que isso aqui dure no tempo, a gente precisa fazer isso ser sustentável. E quando a gente fica se esgotando, vai chegar uma hora que não vai sobrar nada da gente, não vai sobrar criatividade, não vai sobrar ideia, muito menos energia, e às vezes vai fazer até a gente perder um pouco o brilho desse sonho que a gente tem de viver da internet, dependendo do ponto que isso aí chega. Então, criar conteúdo pra internet é muito legal, viver da internet é sensacional, é realmente um sonho, mas a gente tem que saber fazer isso com cautela, a gente tem que saber colocar os nossos limites na gente, e por muito tempo eu não soube fazer isso, e isso me custou, assim, inúmeros bloqueios criativos, síndrome do burnout. Eu até gravei um vídeo pra vocês aqui no meu canal recentemente contando que eu passei por isso. Então eu aprendi da pior maneira possível sobre a importância da gente conseguir saber colocar limites na nossa criação de conteúdo, e por isso eu tô gravando esse vídeo pra contar pra você que não é pra você se colocar tanta pressão a ponto de chegar onde eu cheguei, no nível de esgotamento que eu cheguei. E aí, apenas concluindo a história de postar vídeo toda terça e sexta, e hoje é segunda e eu tô gravando o vídeo de postar amanhã, né, terça, eu poderia muito bem varar a noite pra fazer esse vídeo ficar pronto e eu postar ele na hora certa, né, porque afinal eu sim levo a frequência de postagem muito a sério no YouTube, porque isso realmente é uma coisa muito importante, tanto pro algoritmo do YouTube entender que esse canal tá levando a sério, quanto pra comunidade do canal, os inscritos entenderem que toda terça e sexta, que é o meu caso, vai ter vídeo novo no canal. Os inscritos acabam não dependendo da notificação do YouTube pra entender que vai ter vídeo no canal ou não. Então isso é realmente muito importante e eu levo isso muito a sério. Eu tô num Airbnb agora porque o meu apartamento tá em reforma, eu me mudei pra Ribeirão recentemente, então teve todo esse negócio de mudança, agora o negócio de reforma, tem um monte de coisa acontecendo por trás das câmeras. Hoje em dia a minha marca é muito mais do que criar conteúdo orgânico aqui pro YouTube. Por muito tempo, né, por mais de ano, foi só, entre aspas, isso, e eu já me sentia super sobrecarregada, porque criar conteúdo orgânico 2 vezes por semana pro YouTube já é pesado por si só. Então, assim, tem muitas outras coisas rolando, e dado todo esse contexto, dessa vez eu escolhi não postar o vídeo na terça-feira, eu vou postar na quarta-feira, né? Se você tá assistindo esse vídeo na quarta-feira, você sabe que eu não postei ontem, tô postando hoje. Se você tá assistindo esse vídeo depois, eu tô aqui te contando que eu não postei no dia certo, porque existe uma coisa, sim, que é inegociável, que eu acredito muito que seja inegociável, e isso se chama saúde. Apenas amarrando aí essa história de bloqueio criativo, enfim, esse lugar que a gente se coloca, muitas vezes um bloqueio criativo acaba fazendo com que a gente sinta aquele sentimento de fracasso mesmo, que é o que eu tava falando no começo desse vídeo, de sentir que a vida tá passando e a gente não tá conseguindo fazer nada, a gente não tá conseguindo sair do lugar, e a gente é um fracasso, e a gente, enfim, não merece nada que a gente tem,
impossível, então a gente nunca vai chegar em lugar nenhum porque a gente não consegue fazer nada. O bloqueio criativo traz a gente pra esse lugar. Mas o que eu queria te falar aqui nesse vídeo, nesse momento, se é pra você ficar com uma mensagem desse vídeo, que seja essa, é que um bloqueio criativo é uma coisa passageira, é uma coisa temporária e é uma coisa que, se a gente for parar pra pensar, tá muito mais relacionada com outras questões que você provavelmente tá passando aí na sua vida e tá lidando, do que o fato de falta de criatividade, de não ter nascido pra isso, de ser um péssimo criador de conteúdo. Não é sobre isso. Até os melhores criadores de conteúdo sofrem de bloqueio criativo às vezes, porque não é sobre falta de criatividade e nem sobre a capacidade de alguém ter sucesso na internet ou não. E por falar em sucesso na internet, não vai ser um vídeo que você não vai postar ali no dia certo, por precisar descansar, por ter ficado doente, enfim, por precisar de um tempo, que vai fazer com que você acabe com a sua carreira na internet e não consiga ter sucesso aqui no YouTube. Não é isso que vai dizer se você vai ter sucesso ou não, porque existe uma diferença muito grande entre falta de comprometimento e precisar descansar. A gente precisa descansar e a gente precisa conseguir levar essa jornada louca que é a criação de conteúdo de uma maneira bem balanceada para que isso seja sustentável, para que isso dure no tempo, porque afinal, se a gente escolheu estar aqui, é porque a gente quer realizar o sonho de viver de internet, é justamente porque a gente quer ser livre. Então não precisa, não faz sentido nenhum a gente ficar se colocando nessas amarras, a gente ficar se colocando nessa prisão de ai meu Deus, tem que postar, porque a gente escolheu estar aqui justamente para ser livre. Então é muito contraditório isso, né? A gente começa a fazer isso aqui porque a gente ama, porque a gente quer fazer a nossa própria carreira, porque a gente quer realizar um sonho, e aí a gente acaba se colocando nesse lugar horrível de bloqueios criativos, de sofrimento, de ansiedade e tudo mais. E aí vem toda aquela bola de neve. Então, se você ficou com uma mensagem desse vídeo aqui, que seja essa: todo mundo passa por bloqueios criativos, você não está sozinho nessa. Eu estou passando por um agora, inclusive foi isso que deu a ideia desse vídeo aqui. Eu tava completamente sem ideia até um dia antes de eu ter que postar esse vídeo, inclusive postei ele atrasado. Então acontece com todo mundo, passa, tá? Passa. Quando a gente fica mais calmo, dá uma respirada, consegue resolver todos esses dilemas aí que a vida traz pra gente, o bloqueio criativo passa, as ideias voltam, a gente consegue fazer tudo com mais intenção. Então não se cobre tanto, não se sinta tão pressionado, não se coloque nesse lugar de pressão aqui na internet, porque isso é, assim, o segredo do fracasso, o segredo da desistência é justamente isso, é se colocar nessa pressão. Então não se deixe colocar nessa posição e se permita descansar quando você precisar descansar. Às vezes tudo que você precisa para voltar a ser criativo, para sair desse bloqueio, é justamente o descanso, é justamente se distrair, ouvir uma musiquinha, fazer uma coisa que você gosta, ir passear, ir no parque, ver gente, sabe? Dar uma respirada assim fora desse mundo caótico de ficar preso ali no seu calendário de conteúdo. Então se permita descansar e cuide de você para que você consiga cuidar do seu canal, tá bom? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Estamos juntos nessa, saiba que você não tá sozinho, tenha certeza disso e bora decolar esse foguete. Eu vejo vocês no próximo vídeo do meu canal e obrigada por entenderem sobre eu não ter postado esse vídeo no dia certo. Tchau!